Deixa eu fumar isso. Eu vou botar assim. Já tem alguns irmãos aí já, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos sim. Glória a Deus. Vamos dar início então, né, a nossa live. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, rendendo a Ele nesta manhã graça, adoração, louvor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. E a princípio, eu quero já estar orando com os irmãos, que nós vamos falar desse encerramento da carta de Tiago, que nos trouxe no decorrer dessa semana grandes verdades práticas, né? Ensinamentos, né? Então, feche seus olhos, curve a sua cabeça, aonde você esteja, onde você está. Se você está com algum a fazer, ou se você está fazendo, dirigindo ou executando qualquer tarefa, eleve os seus pensamentos a Deus nesta manhã, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer para as nossas vidas tudo aquilo que o Espírito Santo requer e que Ele nos orienta para fazer. Amém? Glória a Deus. Pai amado, mais uma vez me encontro diante da Tua presença. Meu Deus, neste momento nós vamos, Senhor, aprender da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo, Ele venha sobre as nossas vidas, abrindo a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, traga sobre as nossas vidas a edificação, um propósito para vivermos juntos nesta caminhada cristã, na qual o Senhor nos ajuda, nos toma pelas mãos, nos orienta através do Santo. Deus de poder, coloco essas vidas a qual agora está vendo este ensinamento em Tuas mãos, que o Senhor venha cuidar. E de igual modo, Pai, eu me esvazio de mim mesmo, que o meu eu
caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha sim trazer a clareza à mente de todos aqueles que buscam o entendimento, o ensinamento da Tua palavra. Que assim seja em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Pois bem, amados, nós vamos falar deste último capítulo da carta de Tiago. E ponto que nós devemos observar, nesse capítulo 5, podemos observar algumas conotações, como por exemplo, ele vem trazendo algumas repetições dos versículos anteriores. Isso nos mostra que aqui nós estamos vivendo uma realidade prática. Então, Tiago vem nos orientar na nossa vida cotidiana, nos nossos afazeres, na nossa vida social, na nossa vida moral, que existe uma praticidade, existe um direcionamento, um alvo, um caminho para seguir. Nós vemos nessa carta também que Tiago, ele escreve nas mesmas formas literárias e das mesmas formas que Jesus falava. Tiago, ele emprega sobre nós um direcionamento. Às vezes nós pensamos assim: nossa, mas que palavra dura, que palavra pesada. Se você comparar a carta de Tiago com o capítulo 5 de Mateus, você vai ver que a forma literária é a mesma do Sermão do Monte, né? Uma orientação, né? Uma repreensão e também uma parte pastoral, né? Uma questão que Tiago emprega muito bem nos seus ensinamentos, né? Na sua orientação aqui nesta carta. Nós também temos aqui alguns exemplos. Eu até fiz uma descrição de alguns exemplos aqui, que ele vai falar aqui a respeito da oração, e ele já vem abordando esse tema desde o primeiro capítulo, né? A oração da fé, né? E também nesse capítulo 5 vai ter uma repetição daquilo que nós proferimos, daquilo que nós falamos, né, a respeito da língua. Outros professores ou aqueles ministradores anterior a mim falou sobre a questão da língua, que ela é um pequeno leme e que pode, né, proferir palavras de bênçãos e de maldição. Nós vamos ver nesse capítulo, né? Outros exemplos ele vai citar a vida, né? Dando exemplo da vida dos profetas na sua perseverança, na paciência, né? Que eles nos ensinaram. Também nós vamos ver neste capítulo, né? O capítulo 4 falou dessa perseverança, dessa paciência, né? Ontem na sua ministração. Pois bem, alguns relatos, algumas coisas extra-bíblia que nós também aprendemos é a questão de vida de Tiago. Ontem mesmo eu estava comentando com o pastor que, historicamente, os historiadores, eles apelidaram Tiago. Eles apelidaram Tiago de joelho de camelo. Por que joelho de camelo?
Porque nos seus ensinos pastorais espirituais desta carta, ele não só ensinava, ele também praticava, ele era assíduo. Nas suas palavras, você vê aqui umas palavras duras, diretas, na qual aqui ele não estava brincando de ser cristão. Portanto, ele era um líder da igreja. E como líder, ele dava exemplo e testemunho. Serve muito para liderança hoje, porque muitas expressões são ditas aí, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, né? Tem muito disso, mas com Tiago, graças a Deus, um homem de Deus, né? Até mesmo a sua conversão dava personalidade forte da qual Tiago tinha, né? E já foi comentado aí sobre a sua conversão. Mas a expressão, o apelido joelho de camelo, é porque muitos historiadores pegou relatos de como era a vida, a aparência, a fisionomia de Tiago. Tiago era um homem raquítico. Por quê? Ele era magro. Por quê? Ele era de uma expressão, se você for olhar bem, muitos hoje, nos bullying de hoje, o chamavam de pele e osso. Mas tem um fundamento, meu irmão. Tem um propósito. Tiago se reservava no jejum, na oração, na paciência e na perseverança, na qual ele vem nos dando exemplos e nos dando orientações pastorais nesta carta. E os seus joelhos, ele tinha tipo uma batata no joelho, de tanto que ele se ajoelhava, as pernas eram finas, e por isso o joelho de camelo. Ele perseverava no jejum e na oração, mediante a diáspora ou a dispensação da época que estava acontecendo. E nisso ele jejuava e orava e escrevia, nos ensinando todos esses propósitos. Amém? O tema deste livro, ele traz para nós alguns parâmetros, né? Em especial 2, né? Este livro busca para nós, vamos dizer, a plena maturidade diante das dificuldades, né? É como o controle das emoções, o controle das razões, o controle da ética, do caráter cristão, o controle moral, pessoal, né? Ele traz para nós essa visão, ele traz para nós essa orientação, a busca pelo relacionamento saudável na comunidade, né? Então, Tiago sempre buscou ali a comunhão na paciência, na perseverança e na oração. Ele buscou ali na comunidade esse relacionamento saudável, essa saúde da igreja. Isso é que mantém a igreja curada, a igreja sem doenças, a igreja fortalecida, né? Esse era o padrão, esse era o intuito de Tiago, mesmo que a igreja tivesse dispersas, né? Pelos seus relacionamentos aí, na qual Herodes veio trazer essa dispensação do povo judeu, né? Mas a finalidade desta carta é o cristão maduro e sua fé operante, quer dizer, o cristão saudável mediante a proposta na qual cada um hoje, nos nossos dias hoje, você tem o sentido de que você levantou a sua mão, aceitou Jesus como seu Salvador. Então, a maturidade, você vai
vai obtendo ali ensinamentos, a maturidade você vai se moldando na pessoa de Cristo, e uma fé consistente e prática. Isso que o Tiago queria trazer para nós. A relevância desse livro é muito profunda, né? Tiago é um manual. A carta de Tiago é um manual da maturidade cristã. A relevância desse livro também traz para nós, este livro é exatamente prático. Tudo que nós ouvimos anteriormente é de uma questão de que ela tem que ser evidente, ela tem que ser real, ela tem que ser palpável para nós hoje. Tiago vem trazendo isso, né? Seus ensinos podem ser aplicados em diversas áreas da vida, na área emocional, na área sentimental, né? Na saúde e principalmente na área espiritual, né? Então ele vem nos ensinando uma verdade prática, mas que também nós, como cidadão do céu, nós vivemos uma espiritualidade. Nós vivemos o céu aqui. Nós somos exemplos, nós somos testemunhas disso. E essa relevância é extremamente importante para a manutenção da paz dentro da igreja, pois contém vários princípios para o relacionamento. Então tem uma base, tem princípio, tem firmeza, tem clareza, tem praticidade. Uma carta, graças a Deus, muito prática e que nós temos que ter ciência disso, né? E quais são essas aplicações práticas, né? Essas aplicações práticas, a verdadeira religião envolve a necessidade de despojar-se das práticas pecaminosas. Ele ensina que se você se deleitar nas práticas pecaminosas, ela tem uma consequência. Nós vamos ver no início desse capítulo. Ela tem uma consequência. Ela tem um fim. Da mesma forma que nós temos um propósito para essa vida aqui. Ela vai se findar, mas essa vida ela continuará tanto para aqueles que praticarem a maturidade, o propósito de uma vida cristã, moral e ética, como também a pessoa que se despoja, quer dizer, eles vivem o céu aqui. Então tem uma consequência, né? A verdadeira religião envolve a necessidade prática da palavra, além do mero conhecimento. Então quer dizer, você não vai somente falar por falar, você vai falar e praticar aquilo que Tiago nos ensinou durante essa semana, né? E a verdadeira religião envolve a necessidade de parecer-se cada vez mais com Cristo. É isso também que Tiago vem nos ensinando, né? Algumas aplicações também práticas, nós vamos ver no início aqui desse capítulo. A riqueza proibida é aquela adquirida injustamente, quer dizer, não é pecado ser rico. Nós vamos falar disso. A causa do pobre será vindicada no dia do Senhor. Então, tudo aquilo que os ricos oprimiram, tudo aquilo que os ricos fizeram com os pobres, tirando dos pobres para engordar-se, para criar gordura, quer dizer, para usufruir dessas coisas aqui, haverá um fim vindouro. E a palavra diz que ela é muito dura, ela é muito forte e vai ser prático, vai ser real, vai ser palpável para todos aqueles que vivem de uma vida cristã, né? Bom, eu vou tratar nesse capítulo
as riquezas corrosivas. A lição passada falou do rico e falou sobre as pessoas que estavam sendo oprimidas pelos ricos. Eu vou falar que essas riquezas elas são corrosivas, elas são findáveis, né? Elas vão acabar e outra coisa, vão dar testemunho contra essas pessoas que utilizaram de tais formas para enriquecer-se desonrosamente, fraudulosamente, às custas do justo. Uma palavra muito dura a respeito do pobre, mas Tiago diz a respeito do justo. O justo é aquele que é justificado por Deus, que nós aprendemos no livro de Romanos. Também vamos falar da paciência no sofrimento, que produz perseverança. Ele vem trazendo aí alguns exemplos para nós de que pessoas passaram por isso, os profetas passaram por isso, Jó passou por isso, mas perseveraram. Pessoas que morreram pelo Evangelho, tendo a paciência na vinda de Cristo. E também a consistência, a relevância da oração pela fé, né? Glória a Deus. E de antemão, eu quero entrar com vocês aqui no livro, no capítulo 5. Eu não vou fazer a leitura da questão em si, mas quero deixar também outro ponto aqui muito bem claro. Eu vou voltar aqui um pouco e não sei se os irmãos observaram. No início da carta, Tiago vem dizendo assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersos, saúde. Então Tiago vem trazendo uma saudação, ele vem se identificando, ele vem dando um prólogo de que ele está saudando, e essas cartas eram escritas e repetidas e distribuídas a todas essas pessoas que estavam dispersas. Mas um ponto interessante que ele não dá também a finalização desta carta, ele não dá uma saudação final, ele não tem aqui vamos dizer assim, um agradecimento. Por quê? Porque esta carta, ela se trata de uma carta atual, uma carta real para os nossos dias. Se formos pararmos para analisarmos todo o propósito, todo o sentido desta carta, essa carta tem 5 capítulos. Eu não vou conseguir aqui eu não vou conseguir aqui minuciar o capítulo 5. Primeiro ponto que eu não vou conseguir falar aqui e que eu vou pular, porque não dá, o tempo ele é curto, é sobre juramento, que o Senhor Jesus trata no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. Então esse é um contexto que ele requer um estudo aprofundado, dentre outras coisas que vai surgir aqui e que não vai dar para mim expor tudo. Então eu pretendo nesta manhã expor aqui a respeito, eu vou passar brevemente sobre o rico, que vai falar agora no início do capítulo, do versículo 1 ao 6, vai falar sobre os ricos e o seu fim. Eu vou passar brevemente por isso, porque nos estudos anteriores falaram consideravelmente, não falaram tudo, porque tem muitas coisas para ser elaboradas. O que eu quero dizer, que é de 5 capítulos, mas de uma profundidade, de um ensinamento
para os nossos dias atual hoje, e muito sério, porque aqui eu vou falar de uma praticidade. Eu quero enfocar um pouco também na paciência no sofrimento, porque muitas das vezes as pessoas elas não conseguem trazer o objetivo, o propósito de Cristo para suas vidas, e interpelam e trazem queixas a respeito do sofrimento e da opressão que estão passando. E outra proposta que eu quero também passar também e falar um pouco dela é a consistência da oração pela fé, da perseverança da oração, a firmeza da oração, o propósito da oração, né? E eu quero dar uma conclusão no versículo 19 e 20. Há alguns pontos nos chama a atenção ali, e que nós não podemos passar desapercebido. De antemão, eu não quero dar a conclusão, mas ele vai falar praticamente, prática do perdão. Ele vai deixar essa recomendação como uma finalização de tudo aquilo que ele pastoreou, de tudo aquilo que ele conduziu e de tudo aquilo que ele ensinou. A prática de liberar perdão. Amém? Então vamos aqui falar desse capítulo agora. Vamos expor aqui agora um pouco a respeito aí sobre isso. Eia, pois, agora vós rico, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram no ouvido do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. O que Tiago está nos ensinando aqui? Que os ricos se enriqueceram de forma fraudulenta. Eles usaram muitas coisas, e Tiago dá uma referência aqui das vestes que a ferrugem come. As vestes aqui, meu amado, para os nossos dias hoje, é a ostentação. Tem muitos pobres, não vou dizer justos, tem muitos pobres que querem ostentar uma coisa que não é. E muitos ricos estão ostentando coisas de que eles usaram de forma fraudulenta para obter uma posição social. E usa dessas posição social para matar. O sentido aqui de matar para os nossos dias de hoje, é acuar pessoas incapazes, vamos dizer hoje, de prosseguir com o processo, de reivindicar aquilo que é seu, né? Então eles usam desses meios para cada vez mais oprimir os justos.
E a exemplo de que nós vemos aqui, esses 6 primeiros capítulos, ele retrata e ele fala de uma vida vindoura, de um juízo, de um julgamento, na qual eu e você nós esperamos. E o rico não está se importando, o rico não está nem aí para o que vai acontecer. Eles, igual eu já disse, eles querem viver o céu aqui na terra. Eles querem deleitar, eles querem usufruir da mordomia que existe hoje aqui. Aí eu te pergunto, a Bíblia condena a riqueza? De forma alguma, meu amado. A Bíblia condena o amor, porque nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É ilícito ser rico? Não. Desde que a sua riqueza ela tenha um propósito. Daquilo que você tem tesourado aqui, nós pregamos dentro da igreja que o maior tesouro que nós temos é vida, é almas para o reino do Senhor. Então, se o dinheiro que eu adquiro com o suor do meu trabalho dignamente, eu tenho aproveitado ele em forma de trazer um evangelismo, uma sustentação para o reino de Deus, é louvável. Mas, mesmo assim, se eu enriqueço dignamente, nós temos que considerar essa questão também. Se eu enriqueço dignamente e uso o dinheiro para os meus fins, para os meus propósitos, eu não estou usando de forma correta. Então, mora aí um perigo de eu estar amando o dinheiro, e ele vem trazendo a alusão de Mateus 6 sobre o amor ao dinheiro. Nós estamos fazendo do dinheiro a força dos nossos braços, o Deus da nossa vida. Agora, temos que pensar o seguinte: como lidar com essa situação? Como lidar com eu sendo um justo e passando sofrimento por estar sendo oprimido por essa circunstância? Nós vamos ver, dentre outras circunstâncias, um pouco mais à frente. No capítulo 7 e 8 vai falar um pouco sobre isso. Então, o que eu quero dizer aqui, e o que o texto está dizendo, a riqueza deste mundo, ela é corrosiva. A ferrugem, a traça, o tempo destrói, aniquila, acaba. Chegará o fim dessas pessoas. Espiritualmente falando, é a vinda do Senhor para os nossos dias. E que nós chamamos Maranata. E que nós oramos e que nós clamamos por esse dia. Nesse texto também vem dizer que o rico, ele dará conta de tudo, porque a própria riqueza vai ser testemunho contra ele no dia do juízo. Tiago está trazendo uma escatologia futura para nós, o dia do juízo de Deus. Então vamos pensar nisso. Se eu estou trabalhando com um propósito de me enriquecer, de ajudar a igreja, porque falamos, detonamos e maldizemos os ricos. Os ricos têm a sua paga. Tiago traz bem claro isso. Mas nós devemos enfatizar que muitas pessoas hoje, eles buscam empregos em cima de empregos, deterioram o seu tempo, consomem o seu tempo para se esconder dentro de uma desculpa de que eu estou trabalhando. Às vezes a pessoa tem um emprego
ele quer 2, quer 3, quer fazer um bico por fora, quer manusear o seu tempo que ele deveria estar na casa do Senhor, louvando, fazendo as obras práticas, amando, abraçando. Ele se esconde nessa desculpa. Esse também é um entesouramento. É amar o dinheiro mais do que a Deus. Vamos pensar nisso. Vamos nos atentar para isso, né? De que forma que eu estou trabalhando, para que propósito? É para o sustento da minha família? É para que eu possa viver uma vida digna e fazer as obras do Senhor? Então, vamos pensar aí. Não é, meu irmão, condenável você enriquecer. Mas vamos vigiar. Vamos ter prática nesse enriquecimento, nesse entesouramento. Talvez o meu coração esteja cheio de ganância. E aí é que mora a questão. O dia do Senhor, ele está próximo. Amém? A partir do versículo 7, nós vamos falar aí sobre a paciência no sofrimento. Acompanhe comigo. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera ansioso. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede também paciente. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha, nós temos, nos nossos dias hoje, temos sofrido com muitas opressões. Temos sofrido hoje com muitas situações e que nos leva a, vamos dizer o seguinte, indagar, fazer questionamento, nos posicionarmos até mesmo contra Deus. E fazemos algumas queixas, por que que isso acontece? Deus não está olhando para mim, Deus não é comigo. Tiago quer nos mostrar aqui que nós devemos suportar. Eu gostaria de trazer aqui o seguinte, o que significa paciência? Porque aí nós vamos abrir a nossa mente por tudo aquilo que nós temos passado. E qual que é a prática em relação à paciência? O que significa paciência? Paciência, ela é uma virtude. Ela é uma virtude do ser humano baseado no autocontrole das situações desagradáveis, injúrias e incômodos de terceiros, sem perder a calma e a concentração. A paciência é baseada na tolerância de erros alheios ou situações de fatos indesejáveis. Então, meu amado, ela é uma... Nós temos que essa virtude da nossa vida com relação à paciência. Porque muitas pessoas vão levantar o indicador e te apontar. Muitas pessoas vão te acusar. Muitas pessoas vão levantar falsos contra você. Então, é um ponto de se pensar de que como que eu estou lidando com estas coisas? Qual que é o meu entendimento com relação à paciência? Eu tenho que enxergar
que tudo isso são ataques, que tudo isso vamos dizer assim, que tudo isso seja algo para me tirar dos planos que Deus tem para mim. E traz como consequência a perseverança. A paciência, ela gera em nós, e ela traz em nós, ela continua aqui, irmão, no versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E eis que o juízo está à porta. Vai falar sobre a língua, eu volto nesse texto. Meus irmãos, toma por exemplo de aflições e paciências os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, amados, o que acontece aqui a respeito da paciência, dessa tolerância no sofrimento? Vamos pegar uma questão óbvia do exemplo que ele nos dá aqui, ó. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram e ouviste, e qual foi a paciência de Jó? Olha, vamos pegar o parâmetro de Jó, porque muitas das vezes pessoas pegam Jó como exemplo de prosperidade. Um grande erro nisso. Pessoas pregarem e falarem que Jó ele foi próspero porque ele teve paciência. Meu amado, nós temos que entender o seguinte: Jó perseverou na sua integridade moral. Há uma questão moral e ética no livro de Jó, porque o que aconteceu no livro de Jó? Eu falei das questões financeiras. Jó perdeu tudo. Jó era um homem rico. Aqui ele vai nos dar um exemplo da paciência e perseverança. E perdeu tudo. Preservou a sua integridade moral. Segundo ponto em que nos enfraquece e que dá em nós um baque para nos preservar a nossa condição ética e moral. Jó perdeu os seus filhos de uma só vez. Imagine hoje. É uma dor. É um sofrimento. É uma angústia muito forte. Imagine você enterrar 10 filhos. É complicado. É complicado. Outra coisa, Jó perde a saúde física. Perdi minha riqueza, perdi os meus filhos, e o meu corpo parece um vulcão de chagas. E mesmo assim, ele preservou a sua integridade moral. E mesmo assim, ele não abriu a sua boca para maldizer o Senhor. Outro ponto. A sua mulher desiste de Deus. Meu amado, talvez nós não conseguimos entender esse fato de que a mulher disse assim: Jó, nega o teu Deus e morra. Ela não tinha mais esperança em Deus. Agora imagine bem
as pessoas com que você anda, as pessoas que estão do seu lado, você vê uma por uma abandonar a Deus, por não perseverar, por não estar ali estendendo a mão a quem está precisando, está atribulado, sem saúde, sem finanças. Qual que é a atitude dessa pessoa? Virar as costas para Deus. Agora imagine o seu cônjuge, aquela pessoa que você busca um apoio, aquela pessoa que você busca uma palavra de incentivo, aquela pessoa que vai te levantar a moral, te levantar emocionalmente, diz para você, o seu Deus não é capaz. E mesmo assim, Jó perseverou. Mesmo assim, Jó perseverou a sua integridade moral, ética e cristã. Outra coisa, o seu convívio. E falando em praticidade desta carta, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que supostamente estão conosco, pode contar comigo. Elas são as primeiras a nos defamar, falam pelas nossas costas, nos caluniam, levanta falsos testemunhos contra as nossas vidas, contra a nossa pessoa. E, infelizmente, amados, isso é comum. Por isso que essa carta é uma carta prática, é uma carta real, é uma carta atual para os nossos dias hoje. Como vocês bem sabem, o tempo não é a meu favor, mas Tiago aqui cita alguns exemplos. Quero mencionar aqui, não posso deixar passar, os heróis da fé. Ele citou aqui, mas ele está fazendo uma menção do livro dos Hebreus. Hebreus enfatiza isso no capítulo 11, a partir do seu versículo 30, 33, no finalzinho ali. Vai falar dos heróis da fé. Pessoas que foram mártires, pessoas que morreram defendendo aquilo que acreditava, aquilo que realmente tinha um papel aqui para cumprir, a sua perseverança em meio às dificuldades. Pessoas que foram partidas ao meio. Perseverou, teve paciência e aguarda o dia vindouro do Senhor Jesus. Eu quero voltar aqui um pouquinho rápido. Vou ver se eu consigo concluir no versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Uma coisa bem prática hoje. Vou trazer um simples exemplo, mas de grande eficácia. É o seguinte: as coisas estão na igreja, dentro da igreja, para serem feitas. A própria palavra me diz que há seara. E os trabalhadores são poucos. Pessoas, falando um pouco da língua, pessoas que utiliza deste membro para amaldiçoar o trabalho do outro dentro da igreja. Até mesmo pode ser uma deficiência. Eu estou pastoreando e dentro da igreja, por exemplo, tem diz o pastor Cássio, está vendo o apagador lá para ser consertado e não conserta. Ele está murmurando.
usando da fala, da língua, para levantar uma queixa. Mas o serviço está ali para fazer. Meus amados, vamos fazer. Se eu ficar esperando, eu só vou ficar murmurando. Que a murmuração não seja parte da nossa vida. Que a murmuração não venha fazer parte do nosso cotidiano. Vamos abraçar um ao outro. Porque se eu ficar murmurando, o dia do Senhor vem como juízo. E é Ele quem vai nos julgar. Estou julgando por um simples apagador que eu não dei conta de ir lá e consertar. Mas tem outras coisas piores. Tem outras coisas a se pensar. Nós somos suficientes e inteligentes. Nós temos mentalidade para nos colocar mediante a essas queixas que levantamos uns contra os outros. Mas devemos ter em mente que o juízo do Senhor, ele está próximo. Amém? Quero partir aqui para a oração da fé, que está aqui no versículo 13. Igual eu disse para os irmãos, alguns pontos eu vou ter que pular aqui, só dando uma ênfase aqui na palavra que ele menciona aqui, que o julgamento eu não vou entrar em questão, mas que a nossa palavra hoje, ela seja uma palavra respeitável e confiável e reta. A nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. Que nós não precisamos jurar ou querer, vamos dizer assim, uma comprovação de que o que eu estou dizendo é verdade. E que minha palavra seja palpável, que minha palavra não precisa ser endossada por nada, tá bom? Então é isso daí. Vamos falar aqui da oração. A oração está no versículo 13. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor, quando ter cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito a mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seus frutos. Olha, o que nós temos que ter em mente? O que nós temos que fazer aqui? Primeira coisa, oração, a súplica. Entendemos que oração é um relacionamento. Com quem eu estou me relacionando? Essa é uma prática. Eu estou me relacionando com as minhas ocupações, com as minhas preocupações, com as minhas injúrias, questionando tudo, ou eu estou me relacionando com Deus? Oração, ela é um diálogo. E quando você está dialogando, existe uma outra pessoa. Diálogos é o contexto de 2 pessoas, é uma fala entre 2 pessoas. Eu estou falando com qualquer, ou eu estou falando com Deus? Eu estou me relacionando com Deus. E quando eu pego um relacionamento, eu tenho intimidade. É como eu estivesse dentro do meu quarto, intimamente. Por isso que o Senhor nos diz em Mateus
em relação à oração. Entra para o seu quarto em secreto. Então, temos que aprender aqui a nos relacionar com os conflitos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Temos que orar e suplicar, e temos que agradecer pelas bênçãos conquistadas. Isso é um ponto forte da oração. E ele vem trazendo exemplo aqui de homens como eu e você, de que tinham um relacionamento com Deus. Nas suas orações, eles terminavam, eles tinham autoridade, porque estavam fazendo, tinha princípio, fazendo o querer de Deus. Eu tenho orado, mas eu tenho feito o querer de Deus. Eu tenho me relacionado com os propósitos de Deus. É uma questão muito forte com relação à oração. Ele vem trazendo a oração da fé. Esse profeta, ele orou porque o povo estava apostatando, estava adorando outros deuses. Vamos dar um fim nisso. Vamos mostrar quem é Deus realmente. E quando nós falamos da oração, nós temos comunhão. Que o que relata aqui, procure os presbíteros, procure pessoas, se relacione, fala para as pessoas, porque muitas das vezes nós sofremos saúde espiritual por não confessarmos os nossos pecados. Isso é um fator muito importante. Então devemos confessar os nossos pecados diante dos homens, para que estes homens em comunhão uns com os outros, aqueles homens, aí Tiago está falando aqui da liderança, porque o papel da liderança é ter um relacionamento muito forte com Deus. Também fala da presença do Espírito Santo, que muitas das vezes as doenças e as enfermidades sejam por pecados cometidos. Pode ser pecado, pode ser uma doença carnal e pode ser uma doença espiritual. Então eu devo confessar, tenho que ter comunhão com o meu próximo, relacionado à oração, para que nós tenhamos uma comunidade sarada, uma espiritual e carnal. Amém? O tempo não me espera, mas é isso. Quero deixar um forte aqui com relação à oração. Se nós temos um relacionamento com Deus, a oração da fé, ela é consistente e tem finalidade, tem práticas para os nossos dias hoje. Soluções dos nossos problemas, primeiramente espirituais, profundamente espiritual. Nós temos que cuidar da nossa espiritualidade, a saúde espiritual. E a saúde espiritual, ela é fundamentada no relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é oração. Oração. Amém? E um ponto muito importante para finalizar, já faltam 3 minutos, e eu quero finalizar aqui com os irmãos um texto que Tiago aborda no versículo 19 e 20. Ele disse assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecado.
é muito sério essa questão aqui. Porque temos que entender de que nós estamos lidando primeiramente aqui com pessoas que por um meio conheceu, viveu, experimentou a palavra de Deus. De alguma forma, talvez nem aceitou o Senhor Jesus. Eu quero colocar aqui essa situação. Mas o ponto forte aqui é que as pessoas experimentaram, falando aqui de um desviado. Porque nós, os desviados, de uma forma, vamos dizer assim, desprezível. Ah, essa pessoa, ela conhece a palavra de Deus, não sei por que ela está lá. Essa pessoa, ela já experimentou do Senhor. Mas vamos deparar em outro contexto também. O nosso comissionamento. Aquela pessoa nunca ouviu falar do Senhor Jesus. O nosso papel aqui é comissionado. Nós temos uma comissão. Nós temos um mandamento sobre nossas vidas. Que nós devemos levar a palavra de Deus, a palavra de perdão, para todas as pessoas. O perdão, ele tem que alcançar todas as pessoas, principalmente nós que estamos dentro da igreja. Vamos fazer uma conotação aqui no sentido de que na última fala do versículo, que diz aqui, ó, e cobrirá multidão de pecados. O sentido desta palavra é que o amor cobre os pecados e vai além da prevenção do pecado. A palavra cobrir, entre outros versículos, claramente envolve o perdão. Amados, um problema muito grave dentro da igreja: a falta de perdão. Nós devemos praticar o perdão. No meio de várias instruções práticas, Tiago e tanto como Pedro disse assim: acima de tudo, porém, irmãos, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão. É o mesmo contexto de que Tiago está dizendo aqui. Que a nossa perdão, que o nosso seja liberar perdão. Às vezes aquela pessoa saiu de uma comunidade deixando ódio, rancor e outras coisas. Essa carta, ela não terminou, mas deixou um ensinamento. Perdoa. Perdoa. E infelizmente já passei 2 minutos. Amados, como eu disse, eu não vou conseguir. Mas deixou uma sequência. Abre o seu coração para perdoar. Porque assim, muitas almas se salvará espiritualmente. Muitos pecados vão ser encobertos. Porque nós, eu e você, praticamos perdão. Feche seus olhos. Eu quero pedir perdão, não pela ministração que foi feita hoje, mas por vários tópicos e assuntos na qual o nosso tempo não nos permite. E foi muitos dentro do capítulo 5. Amados, Pai amado, eu te dou graça por tudo. Senhor Jesus, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo fazer com que esta palavra entre nos nossos corações e podemos praticar
exercer, ser uma coisa palpável e real nos nossos dias hoje. Que eu venha, Senhor, abraçar o meu irmão, ter paciência com as minhas provações e aflições, e que eu possa ter um relacionamento com Deus através da oração e súplica, e que eu possa ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha e nas nossas vidas. Pai amado, nós nos despedimos agora uns dos outros, mas não da Tua presença. E que eu possa aprender a liberar perdão sobre a vida de cada um. E que o propósito do Senhor na minha vida seja cumprido, de levar o Teu perdão a toda criatura. Em o nome do Senhor Jesus. Amados, fica na paz e muito obrigado. Que assim seja em nosso meio. Aprenda a amar e a perdoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Fique na paz.